Olha, eu não consigo me animar para ir malhar de jeito nenhum. Pô, meu caro, a mentalidade não é essa, você não precisa se animar para ir malhar, você precisa apenas ir malhar, e é disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Salve, salve nação Comece a Emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui de volta, nesse que vai ser o último vídeo do ano de 2018. Então aproveito aqui para já desejar um Feliz Natal, de preferência low carb cetogênico, se isso for possível para você, ou se não for possível, que pelo menos você consiga fazer uma bela contenção de dano nessas festas de final de ano, tá? Contenção de dano é uma arte, pretendo falar mais disso em 2019. E em 2019 também eu pretendo fazer algumas mudanças no canal, pretendo porque eu ainda não sei exatamente o que vai ser feito, mas eu quero causar uma certa revolução aqui, fazer vídeos com mais frequência, dar mais exemplos assim, de coisa que eu faço na minha atividade física, na minha alimentação, etc. Então vocês podem esperar aí que eu vou colocar vídeo de eu preparando comida, ou pelo menos do meu prato, ou foto do meu prato, coisa do tipo, tá? Aquela história, faça o que eu digo e faça o que eu faço também, quero ser mais exemplo quanto a isso, e pretendo investir no Instagram também, eu espero conseguir, tá? Eu ainda preciso esquematizar tudo isso, mas é o plano para 2019, isso não é uma promessa, quer saber? É uma promessa sim, eu vou fazer isso acontecer, beleza? Então vocês podem esperar bastante coisa legal no canal aqui do Comece a Emagrecer em 2019. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje, que na verdade é uma história bem completa. Eu recebi um testemunho, recebi uma história, um testemunho, digamos assim, do Rodrigo Pereira Lima. Obrigado, Rodrigo, pelo testemunho que você colocou aqui. É uma história bem completa, tem bastante coisa aí para analisar. E o ponto principal é que o Rodrigo já foi praticante de atividade física, etc., mas não está encontrando ânimo para voltar a praticar, não consegue se animar. E, na verdade, como eu falei no começo do vídeo, no meu entender, você não precisa se animar a praticar, você precisa apenas ir praticar, a despeito do seu humor, como eu falei no último vídeo que eu postei antes desse aqui. Então vamos lá, vou ler a história do Rodrigo. Olá, Dr. Maurício. Primeiramente, gostaria de dizer que conheci seu canal há alguns dias e já assisti boa parte de seus vídeos. Parabéns, são bastante instrutivos e de fácil entendimento. Eu te agradeço, Rodrigo. Gostaria de relatar um pouco sobre minha trajetória. Tenho hoje 39 anos e 1,73 m de altura. Desde que me lembro, sempre estive acima do peso, porém nunca me importei muito. Fiz dieta algumas vezes e até tinha um bom resultado por um tempo. Como sempre, né? Há 10 anos atrás estava pesando 115 quilos e resolvi tomar sibutramina. Não sou muito fã da sibutramina, mas não vou dizer que ela não funciona, ela funciona, só que no fundo ela é uma muleta. Apesar do que o Rodrigo tem uma boa história a respeito da sibutramina. Funcionou, perdi 35 quilos em 3 ou 4 meses. Fazia musculação de segunda a sábado e corria 10 km todos os dias. E aí você combina sibutramina mais o que resolve e você consegue uma bela perda de peso. Consegui manter o ritmo dos exercícios e meu peso por uns 3 anos, porém com o passar do tempo fui deixando os exercícios de lado e voltando aos antigos hábitos, comendo e bebendo demais e de lá pra cá engordei muito. E no final das contas essa é a história de quem emagrece baseado na sibutramina. Não tanto a do Rodrigo, porque o Rodrigo conseguiu manter um determinado hábito que era emagrecedor, que era a atividade física constante. E quando você tá magro, tá? A atividade física Deixa eu reformular aqui. Porque sempre falo que o emagrecimento é 80% dieta e 20% atividade física. E se você for basear só na atividade física o emagrecimento, você tá ferrado. Se você tiver uma dieta porcaria e quiser emagrecer malhando pra caramba, você vai até conseguir, mas no máximo você vai ser um atleta fofinho. É um pouco diferente para manutenção. Porque na manutenção você já está magro, então você consegue às vezes ter uma dieta ruim, mas fazendo atividade física pra caramba, você não engorda tanto. E um bom exemplo disso é o Ronaldo Fenômeno. Algum dia você acreditou que a dieta dele foi boa? Tanto que quando ele começou a ficar mais velho, a ter menos vigor físico e tal, o cara explodiu. Entendeu? Então, aquela história, para manutenção, isso até se mantém por um tempo, mas se o hábito parar, você fica dependente da atividade física para manter o seu peso. Se esse hábito para, acontece exatamente o que aconteceu com o Rodrigo, você engorda, tá? Não tem para onde correr. Vamos lá. Pois bem, em 23 de outubro de 2018, decidi novamente tentar emagrecer. Eu gosto muito disso, é quando a pessoa me dá a data que ela resolveu mudar
a coisa, porque isso significa decisão. De uns tempos pra cá eu resolvi emagrecer. Já me sou um pouco indeciso, mas ele me deu a data, só faltou da hora. Já estava pesando 130 quilos, olha como ele inchou de novo. Mais do que ele tinha anteriormente, 15 quilos a mais. Tinha dificuldade para dormir devido à apneia e roncava demais, além da pressão. E aí vem me falar de obesidade saudável, né, meu cara? Obesidade, fale o que você quiser, é uma bomba relógio. Vai explodir algum dia. No caso do Rodrigo aqui já estava começando a explodir. Conheci a dieta low carb e entrei de cabeça nisso. Depois de umas 3 semanas conheci a cetogênica e me adaptei muito bem e estou gostando bastante. E olha a perda fantástica que ele teve aqui. De 23 de outubro até hoje já perdi 21 quilos, ou seja, quase 2 meses. Esse e-mail foi me mandado há 1 ou 2 semanas atrás. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, é dia 19 de dezembro. Ou seja, menos de 2 meses ele perdeu 21 quilos, mais de 10 quilos por mês. E estou muito feliz, como não, né? A questão é que eu não tenho um pingo de vontade de me exercitar. Não consigo me animar a fazer nada de exercício, nem uma mera caminhada. Poderia me dar algumas dicas de como fazer para começar a me exercitar? E principalmente como fazer para conseguir me manter na dieta e não voltar a engordar? Desculpe pelo textão, obrigado. Desculpa nada, Rodrigo. Esses textos assim, como eu respondi, deixa eu citar uma coisa aqui. Eu respondi para o Rodrigo, a primeira coisa que eu respondi para ele, isso aqui, na verdade, esse vídeo aqui foi baseado na resposta que eu dei para ele. A primeira coisa que eu respondi para ele foi: comentários como esse é que mantém o canal vivo. Então é o tipo do comentário que eu bato o olho e falo, isso aqui vai virar vídeo. E eu avisei para ele, vai virar vídeo. Mais cedo do que eu pensava, mas toma aqui. Então vamos lá para os comentários do Dr. Maurício sobre a história do Rodrigo e as dicas que ele solicitou, né? Então, primeiro de tudo, fiz algumas anotações aqui, estou colando. Primeiro de tudo é sobre a perda de peso intensa que ele teve. 21 quilos em quase 2 meses. Isso é uma média de perda de peso de mais de 10 quilos por mês que ele incorporou como cetogênica. Mas o Rodrigo, ele é um cara privilegiado quanto a isso. E essa perda de peso que ele está tendo aqui, você que está olhando o vídeo, que está se inspirando, dieta cetogênica, vou fazer, etc, etc. Cuidado com as expectativas, sempre falo isso. Se você é o tipo da pessoa que está 5 quilos acima do seu peso, você não vai perder esse peso que o Rodrigo perdeu nem aqui, nem na China. Tá? O Rodrigo perdeu esse peso por alguns fatores. Então vamos lá. Provavelmente ele fez uma dieta bem regrada. Tá? Isso eu não tenho dúvida. Estou aqui com essa perda de peso que ele teve. Tá? Talvez até esteja comendo menos do que ele precisa. Do que ele deveria. Mas enfim, não vou questionar. O resultado ele está tendo, está se sentindo bem. Então é isso que importa. Segundo, o Rodrigo é do sexo masculino. Nós homens, infelizmente para vocês mulheres é a realidade, tá? Nós homens temos mais facilidade para perder peso, e isso é fato, tá? Nada vai mudar isso, nem que o pessoal defensor de igualdade de gênero queira fazer na canetada, não vai conseguir, isso não vai mudar. O gênero masculino perde peso mais fácil do que o gênero feminino, lidem com isso, tá? Não estou tirando onda aqui não, só estou citando fato. E o principal aqui que fez o Rodrigo perder tanto peso assim é porque ele tem muito peso a perder. Então, quanto mais obeso você é, e você começa uma dieta certinho, mais peso você vai perder. Por quê? A tua necessidade calórica para manter aquele peso todo, no caso do Rodrigo que manter os 130 quilos, é muito maior do que a necessidade que ele vai ter para manter os 70 quilos. É muito maior. O Rodrigo obeso, ele tem uma demanda calórica de manutenção de peso maior do que o Rodrigo magro. Ainda que o Rodrigo magro seja uma montanha de músculo. Entendeu? Isso eu estou comparando o Rodrigo com o Rodrigo. Tá? Não adianta eu comparar Rodrigo com Madalena. Não adianta. Tá? São organismos diferentes, metabolismos diferentes e por aí vai. Tá? Então, a pessoa que tem muito peso a perder, quando ela começa uma cetogênica, é a pessoa que vai perder 10 quilos por mês. Que vai perder, 12 quilos por mês e por aí vai. E aí, como eu falei em vídeos anteriores, tá, o pessoal que faz o marketing de produtos relacionados à dieta cetogênica pega esses casos pinçados a dedo, e o Rodrigo é uma exceção, então não é uma exceção tão rara, mas é uma exceção. Pega esses casos pinçados a dedo, pessoas que são privilegiadas nesse sentido, e fala que dieta cetogênica, você vai perder 21 quilos em quase 2 meses. E isso, não se engane. Provavelmente não vai acontecer com você. Não vai. Tá? Então, parabéns para o Rodrigo pelo resultado. Ele é um cara de sorte quanto a isso. Mais um ponto aqui que ilustra, que a história do Rodrigo ilustra bem uma coisa que eu sempre falo, cara.
o teu estado corporal, se você está gordo, se você está magro, é fruto do hábito que você tem. Então, se você está acima do peso, se você está 15 quilos acima do peso, o hábito que você tem, a tua rotina, é de uma pessoa 15 quilos acima do peso, salvo doenças. Tá? E salvo doenças, e o pessoal do hipotireoidismo, alguns portadores de hipotireoidismo vão querer me matar, mas o que eu falo aqui, se o teu hipotireoidismo está tratado e você ainda está acima do peso, é hora de rever seus hábitos. Tá? Se o hipotireoidismo estiver tratado, é mais difícil perder peso? É, mas não é impossível. Tá? Então, hábito magro é igual a corpo magro, na imensa 99% dos casos. Hábito gordo é igual a corpo gordo e não tem para onde correr, porque isso aí não tem muito o que discutir. E se você começa a discutir, etc., boas chances de você estar enganando a si próprio. Outro ponto aqui que eu quero falar é sobre a sibutramina, tá? Gente, eu não gosto da sibutramina. Vocês conhecem a minha filosofia aqui em relação ao emagrecimento? Eu sou emagrecimento raiz. Que você tem que fazer o que tem que ser feito. Regrar a tua dieta, botar ela 100% certinha, fazer uma atividade física de forma progressiva que esteja sempre te desafiando. E se você fizer isso, você não vai precisar tomar medicamento nenhum. Tá? Se você tornar a sua mente cascuda a ponto de você fazer o emagrecimento da forma como ele tem que ser feito. Agora, se você procura muleta, é como você aprender a andar de bicicleta e nunca tirar a rodinha. Você vai ficar dependente da rodinha para sempre. Tá? E a sibutramina é basicamente isso. Aqui no caso do Rodrigo, o que acontece? A sibutramina ajudou ele a sair, a dar aquele momento inicial. E o Rodrigo só levou 3 anos para voltar a engordar, porque associado à sibutramina, ele tinha um hábito que é um hábito de gente magra, que é ele se exercitar pra caramba, fazer academia todo dia e correr 10 km. Você não vai ver uma pessoa que faz academia todo dia e correr 10 km com 200 quilos. Você não vai ver isso acontecer. Tá? Então, ele associou. E isso segurou ele, depois que ele usou a sibutramina, para matar a fome dele por um bom tempo. Acontece que, na verdade, ele trocou de muleta. A muleta começou a ser a atividade física. No momento que a atividade física foi embora, ele sucumbiu, voltou aos velhos hábitos e aí a coisa foi pro beleléu. E aí, relacionado a isso que eu acabei de falar, sabe quando você pode relaxar em relação ao emagrecimento? Agora eu emagreci, tô com o corpo que eu desejo, agora eu vou curtir a vida. A resposta é nunca. Tá? Se você baixar a guarda no mundo que a gente vive e com um grande inimigo seu chamado seu cérebro, sim, porque o seu cérebro ele tem uma única função em relação ao emagrecimento, essas coisas, é te ferrar. Tá? Explico. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, o teu cérebro, evolutivamente, o ser humano, ele só se ferra, digamos assim. Ele veio ao mundo em condições que ele só se ferrava. E a função do teu cérebro era não deixar você entrar em piripaque, tá? Não deixar você perder a estribeira com tanto estresse. Então o cérebro ele tenta aliviar você dos estresses. Tá? Só que o mundo mudou. Hoje em dia a gente não está correndo de fera, tentando sobreviver, não sabendo se vai comer de um dia para o outro. Está todo mundo obeso, né? Então, assim, a quantidade de conforto que nós temos com a modernidade aumentou absurdamente. Mas essa programação cerebral de fugir do estresse e buscar o conforto, isso aí é coisa de milênios. E esse conforto todo que nós temos com a modernidade é recente. Então ainda o teu cérebro ele não se adaptou a isso, grosso modo. E qual é a tradução de tudo isso que eu estou falando? A tendência é que se você relaxar, se você baixar a tua guarda em relação a cuidado com o teu corpo, com a tua alimentação, você vai sempre escolher chafurdar no sofá ao invés de ir para academia, tá? Assistir Netflix ao invés de ir para academia, e assistindo Netflix você vai comer sempre uma porcaria ao invés de comer coisa que você deveria comer, as coisas que vão te nutrir ao invés das coisas que vão te causar prazer. Tá? Então, se você deixar o seu cérebro fazer o que você quer, o que você está sentindo vontade de fazer, você está ferrado, você vai engordar. E aí vamos voltar para falar em preguiça, vamos voltar para o Rodrigo, que ele não está encontrando ânimo para fazer a atividade dele. Eu tenho uma boa notícia, a atividade física. Eu acho ótimo, Rodrigo, que você esteja querendo fazer atividade física, isso é excelente, e você já teve a experiência anterior. Então você viciou o teu organismo por fazer 3 anos, porque fazer 3 anos de academia e correr 10 km todo dia não é para qualquer um, isso vicia de um certo ponto.
E a prova que isso vicia é que você está sentindo falta, que você quer fazer isso de novo, mas você está desanimado. Vou falar sobre isso já já. Tá? Mas eu acho excelente que você queira fazer, mas a boa notícia é que você, como você está praticando cetogênica, se você quer emagrecer, você nem precisa fazer. Aliás, eu acho que provavelmente você nem está fazendo atividade física como deveria, talvez não, porque você teve uma perda muito intensa. E assim, a low carb, a cetogênica, elas são capazes de prover uma perda de peso importante sem precisar de atividade física envolvida. Com atividade física, então, vai mais rápido ainda. Sem contar que para você, se você emagrecer com low carb e cetogênica sem fazer atividade física, principalmente treino contra a resistência, você no final das contas vai ter um corpo magro apenas, reto, liso. Para você esculpir o teu organismo, precisa de treinamento de força. Outro tipo de treinamento também, como o high intensity e por aí vai, para você mudar a tua composição corporal. E aí você vai esculpir o teu corpo, não só tirar a gordura dele, mas esculpir ao mesmo tempo. Tá? Então eu acho ótimo que você esteja procurando isso, mas precisar para emagrecer não é a condição sine qua non. Tá? A condição sine qua non é aquela que sem ela não pode acontecer. Então, mais um ponto aqui, sempre quando eu comecei com o Comece a Emagrecer e tal, uma coisa que eu sempre quis fazer é analisar histórias de gente que venceu, tá? Pessoas que emagreceram e por aí vai, pessoas bem-sucedidas, né? Eu comentei isso no meu vídeo anterior, quando eu falei dos esportistas, do Usain Bolt, etc. E, novamente, agora voltando novamente ao vídeo anterior, o traço comum de todas as histórias, tanto de esportistas como de pessoas que emagreceram, etc., de pessoas bem-sucedidas, é que elas simplesmente fazem o que tem que ser feito, a coisa que tem que ser feita, a despeito de como elas estão se sentindo naquele momento. Poxa, eu tô com uma vontade de comer um doce absurdo, não vou comer, vou para academia. É isso que essas pessoas fazem, treinar a resistência às tentações. Ai, doutor Maurício, mas eu não consigo resistir à tentação, etc. Primeiro de tudo, para de dizer que não consegue. E segundo, procura uma tentaçãozinha, resiste uma vez por dia a uma tentaçãozinha. Nem que você tenha que comprar um brigadeiro, compra um brigadeiro, coloca um brigadeiro na tua frente e fala, eu não vou comer esse brigadeiro. E aí você dá esse brigadeiro para algum amigo. Pronto, você já resistiu a uma tentação, então você é capaz de resistir sim. E como eu falei da outra vez, se alguém viesse aqui e te oferecesse $1 milhão para você passar um ano sem comer doce, você passaria tranquilo, tá? Você acabou de arrumar uma motivação que é mais forte do que aquela vontadezinha de comer aquele docinho maldito, tá? Então, força de vontade você tem sim, tá faltando aí encontrar. Então, resumindo, é aquela história, se você está com vontade de malhar, vai malhar. Não está com vontade de malhar, acordou meio dolorido, etc., vai malhar. Aliás, eu contei uma história aqui de uma vez que eu tava com uma dorzinha de pescoço esquisita e tal, e aquela vozinha no meu cérebro já falou, você tá com dor de pescoço, não força, etc. A outra voz interviu, tá? Isso eu já tô um pouquinho treinado para fazer. Outra voz interviu, quer saber? Vamos malhar e vamos ver o que acontece. E chegou na hora, quando a adrenalina subiu, eu já não tava sentindo dor de pescoço nem nada. É óbvio que naquele dia eu não fiz uma coisa que me causa dor de pescoço, que é o agachamento com barra, tá? Porque na hora que você está subindo, você joga o teu pescoço para trás, então eu não fiz isso naquele dia, mas jeito tem para tudo. Mais para frente no vídeo eu vou comentar a resposta que o Rodrigo me deu e tem um comentário a respeito disso, de dar um jeito de fazer uma determinada atividade. Com certeza é mais fácil falar do que fazer, tal, mas é aquela história, você não precisa ser perfeito, tá? Mas precisa começar a colocar... como é que se diz? A tornar o seu cérebro um pouco mais casca grossa em relação a essa questão de treinar, mesmo sem estar motivado para. Como eu falei no vídeo anterior, se você for depender de motivação para treinar, você só vai treinar quando estiver animadinho. E você não está animadinho o tempo todo. E você precisa treinar o tempo todo, entre aspas, ou pelo menos manter um hábito constante de treino. E aí vamos lá, vamos começar o pacotão de dica para o Rodrigo aqui. A primeira dica que eu dou para ele é que ele já foi uma pessoa que praticou atividade física, mas no momento ele está desanimado. Por quê? Porque ele perdeu o hábito. E em matéria de atividade física, e mesmo de dieta, conta muito a questão da inércia. Se você está num hábito que é X, para você começar um hábito Y, você vai ter preguiça no começo. Isso é natural, isso é normal. O ponto é, você precisa só começar. Você precisa começar e ir fazendo. Que a tendência é você... Então, por exemplo, o exemplo que eu dou de inércia clássica é você empurrar um carro. A maior força que você vai fazer é quando você vai tirar o carro do momento que ele está parado. A partir do momento que você botou o carro para andar, fica mais fácil.
entendeu? E para atividade física funciona da mesma forma. Quem está parado tende a ficar parado. Quem está em movimento tende a ficar em movimento. E é nesse estágio que você tem que chegar. O começo é sempre mais difícil, falando de história de emagrecimento. Toda a história de emagrecimento que eu examinei nessa caminhada quando começa a emagrecer, todo mundo fala, no começo foi difícil, no começo foi um sacrifício, etc., mas depois andou. Então, ou seja, pega no tranco, não se preocupa. E a respeito disso, uma das ideias que eu dou para você, Rodrigo, mesmo no dia que você não estiver com vontade de fazer, vai para a academia e faz apenas 10 minutos. Se depois desses 10 minutos você não quiser continuar, beleza, mas você vai se sentir feliz porque você se forçou aí. Tá? Só que eu duvido que você não vai querer continuar. Por quê? Porque saiu da inércia, porque começa a se mexer a adrenalina e você já fez um investimento. É aquela história. E quando você, por exemplo, tem é muito difícil, vamos falar de relacionamento aqui, relacionamento amoroso. É mais fácil você terminar um relacionamento que você começou semana passada do que terminar um relacionamento de 2 anos. Por quê? Porque é a questão do investimento. Você tem muita coisa investida num relacionamento de 2 anos, entendeu? De uma semana você não tem quadro, só falar de tchau, não vai dar, etc. Tchau e bênção. De 2 anos é mais complicado, entendeu? E como é que se traduz na questão da academia? Quando você começa, você foi para academia, você gastou aquela energia para ir para academia, o transporte, seja lá o que for. Você já está lá, você trocou de roupa, você começou, tal. E 10 minutos depois você pensa em desistir, você já teve um investimento ali. Vai ser mais difícil de você parar. Agora já que eu comecei, eu vou continuar, né? E no final das contas, quando viu, você já foi e malhou tudo. Uma única vez eu cheguei na academia, eu fui fazer esses 10 minutos e eu desisti. E no final das contas, cara, eu não me senti frustrado por ter desistido não, cara. Eu me senti feliz porque eu fui. Entendeu? São 10 minutos ali que eu aproveitei para tirar meu corpo da inércia. Rodrigo, se você curte um desafio, a dica que eu vou dar agora vai funcionar super bem para você. Porque, infelizmente, eu comecei a desenvolver essa mentalidade porque eu vejo muita gente falar que eu malho toda semana, etc, mas não estou progredindo nada. E mesmo quando eu iniciei minha vida de musculação, etc, aquelas inúmeras vezes que você se matriculou na academia, ficou 2 meses e saiu fora, vem um instrutor que não te acompanha todo dia, etc, passa uma série para você e fala para você fazer durante 3 meses, etc, ou 2 meses, e depois ele reavalia. Ou 6 semanas, não sei exatamente. E depois ele reavalia. O problema é que ali você está fazendo só a mesma coisa. Aí você meio que enjoa, né? Então, baseado nisso e baseado nas minhas pesquisas, etc., e principalmente baseado no princípio que o teu corpo, a partir do momento que ele consegue fazer um determinado nível de esforço, ele se adapta àquele esforço, ou seja, você não vai progredir se continuar fazendo a mesma coisa, isso precisa progredir. Então, a minha metodologia, gente, eu não sou personal trainer, não sou formado em educação física, mas eu faço isso para mim, tá? Com certeza tem alguma metodologia especializada, apropriada para isso, mas é o que eu faço para minha pessoa. Mas pode causar lesão. Eu sou ortopedista, eu me garanto quanto à questão de lesão, tá? Não estou tirando onda, não. Lesão que eu causo em mim, eu trato. Ponto. E aí, o que acontece? Vou pegar o exemplo do supino. Se eu estou fazendo supino, e eu faço 3 séries de 10 com 60 quilos, não sei, estou arbitrando aqui. 3 séries de 10 com 60 quilos. Na próxima vez que eu voltar para a academia, meu corpo já está meio que adaptado àquilo. Então eu vou aumentar um pouquinho a coisa. Eu vou botar, 3 quilos a mais, vou fazer 63. As mesmas 3 séries de 10. Ou então vou botar 65 e tentar fazer 3 séries de 10. Pode ser que eu falhe. Que o principal objetivo de você fazer as repetições é você atingir a falha, aquela que você não consegue levantar mais. Esse é o ideal. Então, digamos que eu fiz, em vez das 3 séries de 10, na primeira eu fiz 10, na segunda eu aguentei 9 e na terceira 8. Isso tudo eu vou ter anotado, eu faço controle sobre isso na academia, porque isso torna mais interessante a atividade física. Eu faço controle com isso, e na vez que eu voltar para a academia, repetir o supino, eu fiz 10, então esse aqui eu vou repetir 10, beleza. Fiz 9, agora eu vou fazer 10. Uma repetição a mais. Gente, isso não vai causar lesão em ninguém. Na vez seguinte que voltar, a terceira série, fiz 8, vou para 9. De repente eu até aguento 10, mas vamos ver. Então, eu aumento umazinha. E você já fez um esforço maior do que da última vez. E isso, ao longo do tempo, vira uma bola de neve. Daqui a pouco você compara, se você tiver as anotações, tem aplicativos para isso, tá? Para você anotar a repetição na academia. Se você comparar as anotações, você vai ver que
uns 2 meses, assim, você fez uma evolução absurda, aumentou a carga, o volume de treino, etc, etc. E isso vai se traduzir em benefício para o teu organismo, tá? Qual o principal benefício disso para mim? É evitar o enjoo da prática de atividade física e manter você estimulado, porque você está vendo que você está fazendo progresso, tá? E eu adoro um desafio, não sei quanto a você. Se você curte um desafio, isso vai ser, essa técnica, essa ideia vai ser legal para você. Próximo ponto aqui, que as pessoas dizem que a musculação, no caso o Rodrigo pratica musculação, a musculação é um negócio meio chato, etc, etc. Não se torna tão chato assim quando você estuda sobre musculação. Eu estudei, e principalmente eu tive um mentor, que foi uma influência, um mentor foi um amigo, né, que foi uma influência muito grande e eu comecei a pegar gosto por estudar musculação, porque ele me mostrou como é que ele malhava e tal, e eu vi que tinha tinha técnica, ciência, toda uma ciência envolvida, né, nas repetições e por aí vai, na carga, etc, etc, etc. Me ensinou sobre técnica de intensidade, e aí eu fui pesquisar mais, eu acabei esbarrando com um livro assim, que é a minha bíblia de musculação, que é a Enciclopédia de Fisiculturismo, escrita pelo Arnold Schwarzenegger, dispensa comentários, tá? E ali descrevendo tudo aí, como você desenvolve melhor, qual porção do músculo você desenvolve, como aplicar técnica de intensidade, como treinar, etc, etc, e por aí vai. E aí, à medida isso vira, tipo assim, você acaba pegando gosto, pelo menos funcionou comigo. Então, aliás, isso vale para qualquer tipo de atividade. Então, no caso, o Rodrigo pratica corrida, ele pode pegar sobre técnica de treinamento para corrida. Então, existe uma técnica de treinamento para corrida chamada fartlek. Fartlek é uma palavra sueca, se eu não me engano, tá? Que assim, requer esforços diferentes. É como se fosse um high intensity aplicado ao treino de corrida. Então vai ter determinado trecho da corrida que você vai correr no sprint, outro você vai correr no trotezinho e por aí vai. Você varia as intensidades, tá? Ou até se você estiver na esteira, varia a inclinação, etc. Isso te dá diferentes graus de performance. Tá? E ajuda você a desenvolver. E, assim, o ponto eu não sei se o pessoal que entende mais de corrida do que eu aí me corrija, que eu já estudei alguma coisa sobre fartlek, mas muito, muito superficial. Tá? O ponto você está aprendendo coisa nova a respeito daquilo, de uma coisa que parece enjoativa, mas que você pode incrementar com essas informações que você está adquirindo. Isso acaba te motivando a praticar mais. Esse é o ponto. Mais uma coisa, Rodrigo, eu não sei o que você ouve. Se você usa fone de ouvido, se você ouve música durante a tua atividade física. Mas aí eu vou precisar citar uma coisa aqui, vou pedir desculpa que começaram uma obra aqui perto do coisa, então talvez você aqui perto, então provavelmente vocês vão ouvir um barulho de furadeira. Funciona muito bem pra mim, tá? Porque eu sou meio nerd, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender um monte de coisa nova. E uma coisa que eu descobri que me ajuda muito na prática de atividade física, vocês não vão acreditar, é ouvir podcast. Eu não sou o tipo da pessoa que ouve música durante a atividade física. Eu ouço podcast ou então eu pego algum curso, etc., que eu queira fazer e eu transformo em áudio e carrego no meu iPhone. Tá? E durante a atividade física eu estou ouvindo. Tá? Tudo bem, tem alguns momentos que você precisa se concentrar, etc. Ali você dá pausa. Pronto, dá pausa, faz a série, volta. No intervalo entre uma série e outra, tu tá ouvindo, tá pegando informação, tu tá ouvindo alguma coisa que é interessante para você. O ponto é que seja interessante para você. Isso uma vez, aliás, na esteira, isso funciona absurdamente, porque distrai a tua mente daquele esforço meio repetitivo, meio não, totalmente repetitivo. Eu lembro uma vez que eu adquiri um curso em vídeo, etc, e eu transformei esses vídeos todos em áudio, converti para áudio e carreguei no iPod, tá? E fui para a esteira. Naquele dia, eu fiquei deliberadamente 1h30, 2 horas na academia. Por quê? Porque eu estava muito afim de ouvir o curso. Eu estava muito afim, queria aprender aquelas coisas, etc. Vai de cada um, tem pessoas que querem ouvir o curso e fazer anotação, etc. Para essas pessoas não vai funcionar. Mas para mim, o que eu matei 2 coelhos com uma cajadada só. Eu aprendi de orelhada e eu estava me exercitando ao mesmo tempo. Então, cabe a você descobrir o que vai funcionar para você nesse sentido. Mas essas coisas me motivam mais a ir para a academia, porque eu vejo, não só... Eu mato 2, como eu acabei de falar, mato 2 coelhos com uma cajadada só. Ou praticar uma corridinha e por aí vai. E aí, Rodrigo, a última pergunta que você fez é sobre a questão da manutenção. E aí eu vou recomendar para você que você procure os episódios
dessa minha série de perguntas e respostas aqui do canal, os episódios 23 e 138, que nesses episódios eu falo exatamente da minha estratégia de manutenção, que resumidamente eu vou falar aqui, tá? Eu entro em mais detalhes lá. Resumidamente é você atingir o seu peso ideal. Você pode começar a experimentar ser mais liberal com especialmente legumes e alguns carboidratos, ou quem sabe até porcaria é válido, desde que você controle isso o tempo todo. Nunca perca a vigilância. E estabelece um máximo de 2 quilos que você pode ganhar, no máximo. Tá? Atingiu esses 2 quilos, você tem que voltar para a cetogênica imediatamente até retornar ao teu peso ideal. Com isso, essas flutuações vão fazer você perceber qual deve ser o seu estilo de alimentação. E talvez nesse estilo até besteira seja permitido, se você conseguir manter. E a questão da atividade física cuidado, no teu caso aí você já tem um histórico disso, cuidado que isso não pode se tornar uma muleta para você. Se você perceber que com a atividade física você consegue manter o teu peso mesmo comendo porcaria, esteja alerta, porque no momento que essa atividade física sair da equação, seja por contusão, vamos falar disso já já, ou por vacilo, a tua dieta precisa mudar, porque senão vai acontecer exatamente isso que aconteceu contigo agora. E aí, continuando, o Rodrigo me respondeu. Eu vou ler a resposta dele aqui. Muito obrigado pela resposta, obrigado mesmo. Realmente o hábito de se exercitar acaba nos fazendo querer sempre mais. Mas o que me atrapalhou daquela vez foi me machucar durante uma corrida. Tive que ficar um tempo sem fazer nada e depois voltar foi muito difícil. É aquela história, é o que eu falei da inércia. Você está parado, você tende a ir mais, a voltar com menos eficiência. Ou então você tende a ficar parado, né? E com o tempo acabei fazendo cada vez menos até que parei de vez. Dessa vez espero que não me desmotive para que consiga me manter com bons hábitos para sempre. Rodrigo, lembra sempre da tua história, porque é isso que vai acontecer. Se você se desmotivar, aliás, quanto mais você colocar na tua cabeça o que eu falei anteriormente, da questão da motivação, deixar a motivação de lá e fazer o que tem que ser feito a despeito de como você se sente, porque é assim que tem que ser, tá? A chance disso acontecer é menor ainda. E aí, o que me chamou a atenção nessa resposta do Rodrigo foi o fato dele ter se contundido e parado de malhar. Gente, contusão não significa que você precisa parar de malhar, dependendo de onde a contusão for, claro. Então, a coisa que eu estimulo todo mundo que tiver uma contusão, tiver uma dor, etc, em numa determinada parte do organismo, talvez a exceção aí seja a coluna lombar, porque a coluna lombar acaba afetando tudo, mas o exemplo que eu dou aqui é tornozelo, tá? Eu vou falar aqui do tornozelo. Isso não te impede de exercitar outras partes que estão sãs no teu organismo. O que te impede de fazer bíceps se você torceu o tornozelo? Você não tem impedimento para isso. Então você vê atletas quando estão contundidos, etc., ou quando estão se recuperando, eles treinam outra coisa. Para quê? Para você não perder, pelo menos não perder o condicionamento físico. Então um cara que está num pós-operatório de lesão ligamentar de joelho, ele pode nadar. Certo? Ele não pode fazer os esforços que colocar carga em cima do joelho, mas ele pode nadar. Nem que seja, se não puder bater perna, ele pode nadar com uma prancha no meio da perna. Entendeu? Ele pode pedalar também. Tá? Dependendo do grau de flexão que o joelho dele atingiu, ele pode pedalar. Ele não precisa correr ou fazer as atividades que normalmente faz o jogador de futebol, por exemplo. Mas tem sempre alguma coisa que você pode fazer. Então, deixa eu ver se eu coloquei mais um exemplo aqui. Tornozelo, novamente, cara. Se você machucou o teu tornozelo, cara, o que vai te dificultar na hora da academia é fazer exercício em pé, certo? Mas se você pode ir para a academia, você consegue fazer supino, você consegue deitar e fazer abdominal, certo? Você consegue fazer exercício de braço, pelo menos boa parte deles que você pode fazer sentado. Você consegue sentar num aparelho e fazer bíceps, consegue sentar no outro tipo de aparelho e fazer tríceps, consegue sentar e fazer puxada. Então não tem desculpa, cara. Torci o tornozelo, não vou para a academia. Não, você pode ir para a academia e vai treinar no superior, pô. Entendeu? Mesma coisa, se você machucou o punho, vai treinar a perna, dependendo do exercício e tal. As cadeira extensora, cadeira flexora, você consegue fazer com o punho machucado. Não tem problema. Então, é aquela história. Jeito só não tem pra morte. Pra tudo tem um jeito, tá? E sempre vai ter algum tipo de atividade que você consiga fazer, mesmo que esteja machucado. E, assim, eu sugiro que você pense nisso quando a contusão ocorrer. Tá? Porque o que você não pode fazer quando está contundido é forçar o local onde você está contundido. E aí por isso a minha restrição quanto à coluna lombar. Mas outros locais que não estejam contundidos, você pode treinar perfeitamente.
Certo, então, pessoal, então, novamente agradecer ao Rodrigo aí, acredito que esse deva ter sido o vídeo mais longo da história do canal, mas deu bastante informação aqui pra gente discutir e tal, e que fiquem as lições aí, especialmente para esse ano de 2019 que vai chegar. Eu vou ficando por aqui, tá? Lembrando mais uma vez que se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora para você já começar a receber as notificações pro ano que virá. Aproveite para deixar meus votos aqui de Feliz Natal. Cuidado novamente com a comilança do Natal, vamos fazer um bom controle de dano aí. Um super ano novo para vocês. Se você tiver interesse ano que vem no meu serviço de coaching, o e-mail vai aparecer aqui embaixo, tá? Consulta@comeceaemagrecer.com.br e a gente se vê em 2019.